Bem com vocês, eu sou o Enfermeiro Sincero e hoje estou aqui conversando com vocês de uma maneira diferente. Hoje a gente vai falar sério, porque eu acho que é importantíssimo a gente da enfermagem ter pelo menos uma noção sobre eletrocardiograma. Assim, a gente da enfermagem não precisa necessariamente saber laudar um eletro, mas eu acho importantíssimo a gente saber olhar ali para ele e falar, ó, tem alguma alteração aqui, deixa eu passar para o médico, isso é importantíssimo. Na nossa triagem também a gente consegue detectar uma alteração cardíaca numa palpação de pulso, numa ferição de pressão, já aconteceu comigo e eu acho que assim a gente consegue salvar muitas vidas. E eu trouxe aqui, basicamente, algumas informações para vocês que são muito necessárias aqui para o nosso bom entendimento do coração. A gente precisa primeiro conhecer o coração, acredito que muitos de vocês aí sabem, mas eu vou explicar rapidamente para vocês aqui como é que funciona. Nós temos então o nosso músculo cardíaco que ele reage à eletricidade, acontecendo assim as contrações e as dilatações, que a gente chama de sístole e diástole. Então eu vou mostrar aqui para vocês no papel de uma maneira mais simples aqui como que funciona tudo isso, essa eletricidade dentro do nosso coração. Então aqui a gente tem primeiro o nosso marca-passo cardíaco, que é muito importante a gente saber, que é o nodo sinusal, que ele está aqui no átrio direito. Aqui a gente tem o átrio direito, o átrio esquerdo. Desculpa o desenho, eu não sou desenhista, o foco aqui não é desenho, não repare no desenho. Vamos focar aqui na aula mesmo? Então aqui, ó, pessoal, a gente tem o nodo sinusal que está no átrio direito. Temos aqui o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então aqui, a informação para a contração dos átrios é passado aqui do nodo sinusal, primeiro para o átrio direito, depois para o átrio esquerdo, mas isso de uma maneira bem rápida, a gente não precisa focar muito nisso aqui. Vamos focar em como acontece essa contração. Então primeiro ele sai aqui, acontece a contração de cima para baixo dos átrios superiores, aí essa informação é passada para outro nodo importantíssimo, que é o nodo atrioventricular. Aí ele manda a informação aqui para a contração dos ventrículos através do feixe de His. Esse aqui é chamado de feixe de His, mas o nosso coração ele é muito inteligente, o nosso sistema é muito inteligente. Então o que acontece? Quando ele passa essa informação do nodo sinusal para o nodo atrioventricular, ele tem uma pausa aqui, para depois ele mandar essa informação, ele vem de baixo para cima, contraindo o ventrículo de baixo para cima, senão o sangue não seria ejetado para fora dos ventrículos. O nosso corpo é muito inteligente. E esse nosso marca-passo cardíaco aqui, o nodo sinusal, normalmente os batimentos ele mantém uma frequência constante de 60 a 100 batimentos por minuto. A gente pode extrapolar um pouquinho ali de 50 a 100 por conta dos nossos pacientes aí que eles muitas vezes tomam um beta-bloqueador e muitas vezes eles chegam um pouco abaixo desses 60 batimentos por minuto. Mas vamos considerar aqui de 60 a 100 batimentos regularmente. Então aqui mandou a informação, contraiu os átrios, mandou para o nodo atrioventricular, mandou a informação, contraiu também os ventrículos. E aqui também é muito importante a gente falar do bloqueio atrioventricular. Quando aqui ó, não passa essa informação do nodo sinusal para o nodo atrioventricular, não passa informação. E o que acontece? O nosso nodo atrioventricular assume. Só que o ventrículo, o nodo atrioventricular, ele tem um batimento de 40 batimentos por minuto, ele é um pouquinho inferior. Aí muitas vezes nosso paciente chega lá numa emergência bradicárdico, a gente faz a palpação de pulso, vê na pressão arterial ali, ele dá uma diferença, a gente manda esse paciente, faz o eletro, aí o médico detecta que ele está com bloqueio atrioventricular. Isso é importantíssimo, então, a gente ter essa noção, porque a gente consegue salvar muitas vidas quando a gente tem uma noção maior dos pacientes que a gente está atendendo. Outra parte importante também é a gente saber o sentido do impulso elétrico que ele está mandando a informação ali para o nosso coração. Então, olha aqui, ó, o sentido do impulso elétrico. Ele é da direita para a esquerda. Então aqui, ó, da direita para a esquerda, de cima
para baixo. Ah, enfermeiro, mas a gente precisa ter uma percepção também se é de frente para trás, de trás para frente. Como que a gente consegue ter essa percepção? É muito simples, a gente coloca o paciente de lado. De lado a gente consegue ter essa percepção de onde que vai o impulso elétrico. Então o impulso elétrico, ele é de trás para frente. Então, da direita para a esquerda, de cima para baixo e de trás para frente. Isso vai fazer total diferença quando a gente for aprender um pouquinho mais a respeito dos traçados do eletrocardiograma. Ah, enfermeiro, mas às vezes o traçado ele vem negativo, às vezes ele vem positivo, depende da derivação. Então, depende muito do ponto de vista de onde que está sendo olhado o coração. Eu peguei aqui algo que eu uso muito nos meus vídeos, que é o seu Marcos. Ah, seu Marcos é o nosso paciente, ele vai ser o nosso exemplo hoje. Eu vou ser o enfermeiro que vou estar fazendo o atendimento do seu Marcos. Então aqui eu pedi para o seu Marcos, ó, seu Marcos, eu quero que o senhor anote toda vez que você vê o enfermeiro sincero passando pelo corredor, vindo na sua direção, indo para longe de você, passando no corredor. Aqui a gente consegue ter uma percepção das derivações do eletrocardiograma, como eles estão olhando para o nosso coração. Então, o nosso coração é o seu Marcos e as derivações é o enfermeiro sincero que está passando, o seu Marcos está anotando ali. Então vamos lá fazer esse entendimento da leitura do eletrocardiograma. Então, o seu Marcos está olhando o paciente aqui, ó. Então vocês lembram que aqui o coração não foca no desenho, foca na informação. Aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. É para onde vai o impulso elétrico. Vem de cima para baixo. Aqui são os pontos de vista. O seu Marcos está aqui, ó. Está no meio. Aí eu falei, seu Marcos, anota para mim no papel aí, quando o enfermeiro chega próximo de você, se ele se distanciar de você, para a gente ter essas informações registradas aqui no papel. É isso, basicamente, o que o eletrocardiograma faz. Ele nos passa o impulso elétrico do coração e como que está o funcionamento do nosso coração. Eu estou vendo que o enfermeiro está se aproximando bastante de mim. Ele está se aproximando nessa relação aqui, ó. Eu estou olhando, o seu Marcos está olhando o enfermeiro de frente. Então eu estou se aproximando do seu Marcos. Aqui, ó, tá se aproximando, o enfermeiro sincero está se aproximando. Olha lá, está se aproximando. Ah, chegou aqui num ponto e voltou. Está voltando, o enfermeiro está voltando. A primeira informação. Esse aqui é o segundo ponto que eu dei para o seu Marcos informar a gente sobre a passagem do enfermeiro pelo leito. Aqui está o nosso coração. O impulso está vindo para cá. Então, nessa derivação aqui, ó, e aonde o seu Marcos está olhando o enfermeiro, eu consegui ver que o enfermeiro se aproximou aqui de mim, parou e voltou. Você está vendo que essas duas relações elas são menores por conta do ponto de vista do seu Marcos quanto ao enfermeiro. Ele veio um pouquinho para mim, parece que ele veio um pouquinho e já se afastou. Aqui temos outra derivação, olhando o enfermeiro nesse sentido aqui, ó. Seu Marcos está aqui. O enfermeiro tá se distanciando. Tá se distanciando. Não, agora ele tá voltando. Aqui nós temos outro ponto de vista do seu Marcos. O enfermeiro ele tá se afastando, tá voltando. Ele tá voltando um pouquinho, e essa é a informação que ele vai colocar pra gente no papel. Porque ele viu que, no nosso caso aqui do coração, é o impulso elétrico, ele viu se afastar, mas a visibilidade não estava muito boa do enfermeiro, ele foi meio na diagonal. E aqui lembrando que essa relação que eu coloquei aqui das flechas, sempre é a mesma distância que o enfermeiro vai percorrer. Aqui 10 metros, aqui 10 metros, aqui 10 metros, aqui 10 metros. As anotações do seu Marco vai depender do ponto de vista que ele está vendo o enfermeiro. Aqui 10 metros, aqui 10 metros. Agora eu pedi para o seu Marcos passar esse ponto de vista aqui com relação ao enfermeiro sincero que está passando. Seu Marcos está aqui. Eu vi o enfermeiro passar lá na porta, mas eu não sei se ele se distanciou muito, se ele chegou muito perto. Eu vi ele vindo, se afastou um pouquinho, se afastou bem longe, aí ele voltou um pouquinho e voltou um pouquinho. Essa vai ser a informação do ponto de vista do seu Marcos. Ou ele pode falar só o seguinte: eu vi só que o enfermeiro sincero passou lá no corredor. Essa é outra informação que o eletrocardiograma pode nos trazer. Aí agora
com relação a essa direção. E lembrando que é a mesma distância percorrida pelo enfermeiro sincero. Mas o ponto de vista do seu Marcos para ele fazer a anotação é diferente. A gente sabendo e tendo noção desses pontos de vista, que são as derivações que são colocadas nos nossos pacientes para a gente conseguir fazer a leitura do funcionamento do coração, a gente consegue partir para as derivações e a gente ter uma noção. E eu vou passar aqui para vocês também onde elas são colocadas, de onde que ela dá informação para nós no funcionamento do coração. Então aqui, ó, olhando o coração de frente. Então lembrando que foi preconizados os pontos para a gente fazer a leitura no eletrocardiograma, porque não adiantava uma pessoa querer, eu vou verificar lá do umbigo. Vou colocar no umbigo do seu Marcos e eu quero ver a informação do coração. Tem que padronizar, porque a gente tem que ter referências também, para a gente comparar um eletro com o outro, senão as informações iam ficar meio deslocadas. A gente tendo uma padronização na leitura do eletrocardiograma, a gente consegue ter um melhor entendimento. Então aqui foi primeiro colocado alguns pontos, referências, que é o R, L e F. E o que são esses pontos? Aqui o R, direita, L, esquerda, então right, left e foot, que aqui são os pés. Então foi feito um triângulo no tórax do paciente para mandar essas informações. Então aqui, ó, de um ombro até o outro, e a leitura aqui da parte esquerda ela é feita com visão para o ombro direito. Então aqui foi feito um triângulo. Então aqui nós temos right, left e foot. Foi feito um triângulo, só que dá para perceber aqui que a distância ela é bem grande para a gente ter essa informação do eletrocardiograma. Então a princípio aqui nós temos as primeiras derivações. D1, D2, D3. Mas a gente precisa ter mais derivações porque a gente precisa verificar o coração de várias perspectivas diferentes, de vários ângulos diferentes, de vários pontos de vistas diferentes. Porque aqui o trajeto, se vocês pararem para analisar, eles são maiores. Então aqui nós temos as 3 próximas derivações. Aqui eu já trouxe pronto para vocês para explicar e a gente analisar juntos aqui então, que são pontos menores. Aqui, vocês concordam comigo se a gente pegar e analisar, tiver esse ponto de vista aqui, ó, esse ponto de vista e esse ponto de vista, a gente encurta esse espaço e a gente tem mais 3 derivações para a gente conseguir verificar o funcionamento do coração. Então foi criado, então, essas outras derivações, AVR, AVL e AVF. Aqui a mesma coisa, right, left e foot. Direito, esquerdo e os pés. Aqui eu trouxe para vocês separadamente, aqui para vocês terem uma noção dessas derivações dos pontos de vista do nosso coração. Não foca no desenho, foca na informação. Lembrando aqui, ó, que o impulso elétrico ele vem de cá para baixo, mais ou menos nessa trajetória aqui. Nodo sinusal, nodo atrioventricular. Então a informação ela vem de cima para baixo. Então aqui estão as derivações e aqui como eu trouxe para vocês os pontos de vista do seu Marcos. Digamos que aqui o AVL, D1, D2, AVF, D3, AVR fossem os pontos de vista do seu Marcos. Então ele faz as anotações aqui no eletrocardiograma. E é muito importante trazer essa informação para vocês que o eletrocardiograma a princípio chegou-se na conclusão, falou, mas a gente tem ali as derivações, as primeiras derivações que eu trouxe para vocês ali, o trajeto é maior para a gente conseguir fazer essa leitura. Então o que fizeram com o eletrocardiograma? Aqui eles são mais próximos, essa leitura. Então a gente vai multiplicar por 2 para a gente ter a mesma informação no eletrocardiograma de pontos de vistas diferentes. Então o próprio eletrocardiograma já foi programado para fazer essa leitura. Dessa forma. Então aqui, se a gente analisar, vamos pegar um ponto mais fácil aqui, ó. Vamos pegar o D1, o D2, a derivação D2. No eletrocardiograma ele vai estar dando essa informação aqui pra gente. Ele está olhando o coração desse ponto para cá. Se a gente falar aqui para o seu Marcos, que o enfermeiro sincero está se aproximando aqui dele, ele vai nos passar essa informação aqui.
Então eu trouxe para vocês aqui todas essas derivações para a gente conseguir ter uma noção desses pontos de vista. Se eu falar, eu quero a informação ali de AVF, aqui ele não está no mesmo ângulo do D2. Ele vai ver que o enfermeiro, o seu Marcos aqui, ó, vai ver que o enfermeiro se aproximou, mas nem tanto. Aí a gente vai para a parte superior. Por isso que no eletro, às vezes, a gente olha, tem uma derivação que ela está positiva, tem outra que ela está negativa, por quê? São os pontos de vista. Aqui, ó, se ele olhar o coração desse ponto de vista aqui, ó, como que ele vai passar e transcrever essa informação para a gente? De AVL. Sendo que o impulso elétrico vem de cima para baixo. Ele vai nos dar essa informação aqui, ó. Sabendo-se isso, a gente consegue entrar também em algumas outras derivações. A gente já viu 6 derivações e agora a gente tem mais 6, porque no total são 12 derivações. Pode ser até mais. Depende de onde o médico quiser ver. Ele ter essa perspectiva desses pontos de vista. Eu quero que coloque na parte dorsal do paciente. Tem alguns pontos que são da parte dorsal. Eu estou trazendo para vocês aqui os 12 que normalmente a gente usa nos nossos plantões, quando pedem um eletrocardiograma. Eu quero um eletrocardiograma de 12 derivações. Tá aqui, ó, olhando o coração de cima. Aqui, ó, como se a gente olhasse o coração aqui de cima. A gente faz um corte aqui e a gente olha o coração de cima. Aqui eu coloquei na imagem para vocês, eu vou explicar que eu não sei desenhar, mas eu preferi trazer a mão para vocês para a gente ir fazendo passo a passo aqui. Aqui está a nossa coluna, para vocês terem uma noção, nosso corpo foi cortado aqui, ó, no meio. Aqui está a nossa coluna, nosso coração, olhado de cima. E aqui eu trouxe também essas derivações. Então as derivações aqui eu vou explicar rapidamente para vocês. Normalmente a gente já faz muito isso nos nossos plantões. Mas vou passar certinho para vocês aonde que é colocada essas derivações. Então V1, quarto espaço intercostal direito, V2, quarto espaço intercostal esquerdo, V4, quinto espaço intercostal hemiclavicular, V3, entre V2 e V4, V5, quarto espaço intercostal, mesma linha do V4, axilar média, e V6, mesma linha também do V4, linha axilar. A gente segue aqui então esse quinto espaço intercostal, a gente segue essa linha aqui até fechar no V6. E aqui eu trouxe para vocês também como que a gente vai ter essa visualização no eletrocardiograma. Aqui, ó, V1, tá aqui, ó, a gente vai ver o coração deste ponto de vista aqui, ó. Lembrando que o impulso elétrico sempre para cá, ó. Então, V1, a gente vai ter essa perspectiva aqui, ó. Como vai ficar mais ou menos no eletrocardiograma? Aqui, ó, nessa derivação. V2, a gente vai estar olhando o coração desse ponto de vista aqui, ó. E vocês sabendo esses pontos de vista, fica muito mais fácil quando você for fazer a leitura do eletrocardiograma. Ou ver se tem alguma alteração no eletrocardiograma. Que eu vou trazer mais pra frente qual é o normal, porque a gente precisa saber primeiro o normal para a gente saber se tem alguma alteração. A gente pode, através dessas derivações, saber aonde que a gente está olhando o coração. Então aqui, ó, a gente quer ver a parede inferior do coração. A gente sabe que a gente vai ter que verificar D2, D3 e AVF. Eu quero ver a parede lateral. V5 e V6, trazendo aqui para vocês no desenho. V5 e V6, parede lateral do coração. Aqui, ó, parede lateral. Tem também a lateral alta. Aqui, ó, lateral alta. A gente vai usar essas derivações AVL e D1, que são os pontos de vista que a gente consegue verificar essa parede lateral alta. Parede septal. Septal aqui, ó, o septo do nosso coração. Quais as derivações que a gente consegue verificar no eletrocardiograma? V1 e V2. E a parede anterior? Aqui, ó, lá para baixo do nosso coração, aqui, ó, V3 e V4. Pintei a mesa. Agora sim, a gente vai poder falar das ondas que são mostradas no eletrocardiograma. Eu trouxe aqui para vocês o funcionamento normal do nosso coração, que é para ser. E por que a gente chama de ritmo sinusal? Porque a informação está saindo lá do nó do sinusal.
Isso mesmo, por isso que você escuta aí nos seus plantões, o paciente ele tá com ritmo sinusal. É porque sim, a informação está saindo lá do nodo sinusal, manda para o nodo atrioventricular, a informação é mandada para os ventrículos e o coração mantém ali de 60 a 100 batimentos por minuto. Então aqui a gente tem as ondas, aqui segue o alfabeto, olha que fácil, P, Q, R, S, T, são as ondas que aparecem no nosso eletrocardiograma. Enfermeiro sincero, mas o que é a tal onda P? A onda P é a despolarização dos átrios. Despolarizou, contraiu os átrios. Despolarização, contração dos átrios. Mandou o sangue lá para o ventrículo. Aí aqui a gente tem um espaço entre a onda P e o complexo QRS, o famoso complexo QRS. Então esse intervalo P e R, esse intervalo aqui no eletrocardiograma é o impulso do nodo sinusal sendo mandado para o nodo atrioventricular. Então tem esse intervalinho aqui. Se ele é muito longo, pode ter um bloqueio. A gente consegue verificar no eletrocardiograma. Pode ter um bloqueio, chamado bloqueio atrioventricular, que eu trouxe para vocês aqui. Agora sim nós temos o complexo QRS, o famoso complexo QRS. O que é o complexo QRS? É a despolarização do ventrículo, a contração do ventrículo. E por que ela é maior no eletrocardiograma do que a contração dos átrios? Porque o ventrículo, as câmaras ventriculares são maiores. Então essa informação vai ser maior também no nosso eletrocardiograma. Segmento ST. Aqui, esse intervalo também, segmento ST. Aqui a gente consegue também detectar infarto agudo do miocárdio, nesse ponto aqui do eletrocardiograma. Mas vamos seguir para a gente ver aqui o funcionamento normal do nosso coração. Então a gente passou ali pela onda P, despolarização dos átrios, complexo QRS, despolarização dos ventrículos, segmento ST e a onda T, que é a repolarização dos ventrículos. Enfermeiro, mas por que não aparece aqui no eletrocardiograma a repolarização do átrio? Porque ela está aqui no meio do complexo QRS, a gente não vai conseguir verificar no eletrocardiograma. Porque o átrio é menor, o complexo QRS é a despolarização dos ventrículos, e o ventrículo é maior. Então ela se perde aqui no meio, no eletrocardiograma. E no eletrocardiograma também a gente tem algo de informação nele que é muito importante e que a maioria dos eletrocardiogramas hoje em dia, ele nos dá essa informação, que é o D2 longo. Pelo D2 longo que ele mostra no eletrocardiograma, a gente consegue saber a frequência cardíaca do coração e se o coração está batendo rítmico. Verificar nos quadradinhos se ele está entre as ondas R, que eu vou mostrar aqui para vocês no papel, se ele está rítmico, se ele tem a mesma distância entre um complexo QRS e outro complexo QRS, para a gente saber se o coração está batendo rítmico. E também dá para a gente ter a frequência cardíaca através do eletrocardiograma pelo D2 longo. Vamos ver aqui no papel. Aqui eu vou colocar 2 pontos. Digamos que aqui saiu o nosso eletrocardiograma, D2 longo. Aqui tem a frequência. Aqui, complexo QRS, complexo QRS. A gente verifica a distância entre um complexo e outro, entre uma onda R e outra onda R. Trazendo para vocês aqui também a informação de como a gente vai verificar essa frequência cardíaca pelo eletrocardiograma. Digamos que aqui entre uma onda R e outra onda R tenham 3 quadradões e cada quadradão tem 5 quadradinhos. Aqui, 5, 5, 5. A cada quadrado grande tem 5 quadradinhos. Então aqui, quantos quadrados grandes tem entre uma onda R e outra onda R no D2 longo? Tem 3 quadrados grandes. Cada um tem 5 quadradinhos, então a gente vai utilizar aqui, eu trouxe para vocês que eu achei mais simples para o bom entendimento, a frequência cardíaca através do número de quadradinhos pequenos, que é mais fácil de a gente visualizar e a gente chegar numa frequência cardíaca mais próxima. Então aqui, entre uma onda R e outra onda R tem 3 quadradões, 5, 10, 15, 15 quadradinhos. Então a gente vai calcular aqui, frequência cardíaca é igual. Esse aqui é a nossa fórmula que a gente vai usar sempre. 1.500 divididos
pelo número de quadradinhos pequenos entre uma onda R e outra. Quantos que tem aqui? 15. 15 quadradinhos, a gente vai ter uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. Ah, D2 longo, verificamos ali, está rítmico, está mantendo 3 quadradões, 15 quadradinhos entre uma onda R e outra onda R, o coração está numa frequência rítmica. Os batimentos cardíacos, quanto eles estão mais ou menos? A gente consegue detectar ali também fazendo essa fórmula. E isso, acredito que a gente vai conseguir salvar muitas vidas, porque a gente vai ter uma noção, uma percepção de como que funciona o eletrocardiograma, que são pontos de vista. Ah, da onde que eu quero ver meu coração? A gente tem 12 derivações no eletrocardiograma. Uns são positivos, outros são negativos, depende do ponto de vista. Então espero que eu tenha contribuído para vocês no dia a dia da nossa profissão, que é muito desgastante, a gente trabalha bastante, mas a gente tendo percepção, pelo menos uma noção de como funciona o coração, de como fazer a leitura do eletrocardiograma, desses pontos de vista do eletrocardiograma, a gente vai conseguir salvar muitas vidas.